Está agora em tribunal. Ô filha, então. Ô, amor, olha uma coisa, o pai está aqui à porta da casa da mãe, que a mãe te entregue, está bem, amor? Como é que a mãe quer fazer para te entregar, hein? Não, nós não estamos em casa. E como é que a mãe vai fazer para te entregar, filha? Ninguém te vai vacinar à força, hein? Não vai entregar. Não vai entregar, hein? Pronto, então queres ir para o pai, correto? Do teu tempo com o pai, não queres? Não, eu não quero tomar a vacina. Há quanto tempo é que andam fugidas? Desde o dia 16 de agosto, que era quando a Vera devia ter ido com o pai. Neste momento andamos de casa em casa. Só esta semana já mudaram 2 vezes de casa. Há mais de um mês que vivem na clandestinidade. Tenho ficado em casa de amigos ou tenho ficado em alojamentos e óbvio que não tenho tido vida familiar, não tenho estado em casa como devia, não é? Com a minha filha e com o meu marido. O que é que a tua mãe te meteu na cabeça? Ninguém te vai vacinar à força. Vens para o pai e depois eu e a mãe, como 2 adultozinhos, vamos ao tribunal e temos este diferente. O pai acha que a menina deve ser vacinada e a mãe acha que a menina não deve ser vacinada. Por favor, ajudem-nos a ver qual é a melhor solução. É para isso que é assim que se faz as coisas, não é fugir contigo, porque isso não se faz. O bom disto tudo é que estou com ela e que cada dia que passa é um dia em que eu consegui, não é, que ela não fosse vacinada, não é? E para mim isso é bom. Mas óbvio que não me agrada nada estar escondida, não é? Eu estou do lado da minha filha e estou disposta a ir até às últimas consequências, não é? O pai, desde que apareceu a vacina, que o pai sempre quis que eu fosse vacinada. Então, quando chegou a altura das crianças ser vacinadas, eu sabia que ele ia querer que eu fosse vacinada. Quando o pai disse que tinhas que ser vacinada, tu começaste a sentir alguma pressão nesse sentido? Sim. E nunca, em momento algum, tiveste coragem de dizer isso ao teu pai? Mas porquê? Porque eu sabia que ele queria que eu fosse vacinada e se ele dissesse que não queria, eu acho que ele ia ficar chateado. E isso deixa-te ansiosa e preocupa-te? Um bocado. Mas porque tens medo de o desiludir ou porque tens medo que a vacina te faça mal? Tenho medo que a vacina me faça mal. Preocupa-me os efeitos secundários, porque não se fala muito sobre isso e não se discute muito sobre isso. Sobre as miocardites, as periocardites, os efeitos a longo prazo que se desconhecem porque se é utilizada uma técnica experimental e eu não sou médica nem nada disso, mas a longo prazo, se é experimental, não se sabe o que é que vai acontecer. Porquê é que tu não queres ser vacinada, Vera? Eu acho que não é necessário ser vacinada porque o Covid não afeta assim tanto as crianças. E
Nunca houve assim uma criança que ficasse muito mal com o Covid e além disso eu não tenho doença nenhuma assim. A Paula nunca a tentou influenciar no sentido de não ser vacinada? Influenciar não, mas óbvio que eu lhe mostrava as minhas dúvidas. Eu nunca lhe escondi as minhas dúvidas em relação a esta vacina. Onde é que tu estás a buscar, amor? Não. Eu estou aqui com a polícia judiciária, quer dizer, eu sei que a mãe está aí a manipular-te. Não, a mãe não está aqui nem me está a manipular. Eu não estou para apoiar dos negacionistas. Percebes? Isso é uma camada de palhaço que andam aí. A Vera tem as vacinas todas, bem como a minha filha mais velha, e eu não sou anti-vacinas, mas nesta vacina específica, que não sei se posso chamar uma vacina, mas pronto, nesta vacina específica, eu acho que no caso das crianças, havendo mais riscos que benefícios, que não faz o mínimo sentido. O que é que tu tens mais medo? Se eu for para o pai, que o pai me dê a vacina. Hoje praticamente atravessaram o país, do sul até ao norte, Gondomar, para serem ouvidas na Comissão de Proteção de Menores. O pai de Vera fez queixa, o cerco aperta-se para mãe e filha que continuam fugidas. A CPCJ queria fazer uma mediação, não é? Queria, entretanto, que nós assinássemos um acordo. Uma vez que foi o pai dela que contactou a CPCJ, queria que fizéssemos um acordo em como o pai dela, não é? Tanto um como o outro, porque tinha que ser de igual para igual, não íamos influenciar a forma de pensar da Vera, e ele ia-se propor a não vaciná-la sem uma decisão judicial. Eu não aceitei porque eu sei que o pai dela não ia cumprir. E quando ele ao telefone te diz que não vais ser, que não te vai vacinar, tu não acreditas, é isso? Não. E porquê é que não acreditas? Exatamente porque ele já disse à mãe que eu ia ser vacinada. Não tem medo que possa ficar sem a sua filha, que isto de repente descampa uma situação mais grave? Claro que tenho receio, como qualquer mãe, não é? Porque os desígnios dos juízes, não é? São insondáveis. Nunca se sabe, não é? Pronto. Nunca se sabe qual é que poderá ser a decisão, não é? Mas seja qual for, eu vou estar do lado da minha filha, não é? Na clandestinidade, Paula e Vera vão trocando de casa e estão cada vez mais sozinhas. Nunca pensei viver o que estou a viver, sinceramente. O mais difícil tem sido saber que não posso contar com a minha família. Porque afinal de contas eles são meus pais e tomo eu a decisão que tomar, eles deveriam estar do meu lado. Embora eles possam não ter a mesma opinião, não é? Eu sou filha deles, não é? O meu marido já teve o carro com os vidros retrovisores partidos, com a janela metida dentro. Já teve... O meu marido já foi perseguido pelo pai da Vera, a acusá-lo de rapto e de cúmplice de rapto. Viu que não é um bom ambiente para a Vera. Neste momento não sente segurança para regressar a casa? Não, não sinto de todo. Não tem condições? É impossível. Vais falar com a mãe, que estou-me a passar, já passei com tocas. A seguir apanho aqui na rua, dou-lhe 2 bofetadas mindadas, Vera. E o que é que ele te fez para te fazer isso? És por ele? Não, o que é que ele te fez para fazer isso? Chegou cá fora e disse que tu não querias ser vacinada. Agora ele decide também por ti. Não, mas eu já tinha dito que não queria. Não vai entregar a Vera ao pai até haver uma decisão judicial? Sim.
E ela própria também não quer ir enquanto não houver. Ou seja, se por acaso isso for decidido judicialmente, não vai ser só contra a minha vontade, mas vai ser também contra a vontade da Vera. O que é que mais a assusta? O que mais me assusta? Sei lá, para além de ficar sem ela, que ela seja vacinada contra a própria vontade dela. E que também se sinta mal se não for vacinada e se for segregada na escola, não é? Porque nós sabemos que a segregação entre vacinados e não vacinados vai ser cada vez maior. E isso também me assusta, não é? Mas também tem medo de ficar sem a sua filha? Sim, claro. Tem essa noção? Sim, tenho esta noção. Embora ache que isso seria um absurdo, porque eu só estou a fazer o que eu acho certo para o bem dela. Tu estás desejosa que isto termine? Sim. E o que é que gostavas que acontecesse? Que o pai não me quisesse dar a vacina. Era isso que desejavas? A Vera é a minha vida, sim. Quando olha para ela, o que é que vê? Um futuro que eu quero melhor. E é por isso que vai lutar? Exatamente. Para o advogado de Paula Fatria, mãe da criança que não quer ser vacinada, o juiz que irá decidir sobre este caso tem o que se chama uma batata quente entre mãos. A vacina não é obrigatória e, segundo César Machado, não existindo consentimento informado sobre os riscos que poderão ocorrer a médio e longo prazo, não lhe resta outra alternativa que não seja decidir a favor da mãe e da criança. Um juiz terá que pesar o superior interesse do menor, terá que pesar o risco-benefício para esse menor de tomar uma destas vacinas. Quando nós sabemos que a taxa de letalidade, ou seja, de mortalidade, nestas faixas etárias são praticamente inexistentes. Mas o juiz também tem que pesar uma coisa, se existe ou não, que é um consentimento informado sobre estas vacinas, sobre os efeitos adversos no curto, médio e longo prazo. E eu até assisti com enorme preocupação, para não aplicar outra expressão, ver alguém com enormes responsabilidades institucionais, que é o bastonário da Ordem dos Médicos, ter dito que considerava o consentimento informado como um efeito perverso para que se conseguisse alastrar a vacinação a faixas etárias mais baixas, mais jovens, como aquela em que estamos agora. Porque se houver aqui letalidades ou efeitos adversos graves e não só, eu deixo no ar a pergunta a quem é que serão imputadas as responsabilidades. Eu relembro que houve um processo em que um conjunto de particulares intimaram o Ministério da Saúde e a DGS a várias perguntas, e uma delas era se o Ministério da Saúde e a DGS tinham estudos científicos que comprovassem a inexistência ou existência de efeitos perversos, adversos, no curto, médio e longo prazo da toma destas vacinas. E qual foi a resposta? Negativa, que não tinham qualquer tipo de estudos científicos. Ora, como é que um juiz de direito poderá, pesando a inexistência de um consentimento esclarecido e informado e o risco-benefício, fundamentar uma sentença e entregar esta decisão ao progenitor que quer que o menor seja vacinado? Não pode, porque o superior interesse do menor assim não o permite. Esta mãe pode correr o risco de perder a filha? Não. Pela verdade é que estamos a falar de uma mãe que anda fugida com uma filha.
Eu não vou aplicar bem essa expressão fugida. Digamos que estamos a falar de uma mãe que está, não é que esteja em paradeiro ausente, não é? Para o pai da criança está, doutor? Sim, mas o que esta mãe está a fazer é defender no seu melhor juízo aquilo que ela acha o superior interesse da menor, que é a sua filha. Acredito piamente na nossa magistratura e que nenhum juiz de direito, face àquilo que são os dados objetivos deste caso, irá tomar uma decisão dessas ou a aplicação de uma medida cautelar dessas. A CMTV tentou ouvir o pai de Vera, que, no entanto, não quis prestar quaisquer declarações. Seja qual for a decisão sobre a vacinação, será sempre controversa. Na verdade, ainda se sabe muito pouco sobre os efeitos a médio e longo prazo da vacina na faixa etária dos 12 aos 15 anos. A própria Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Farmacêuticos deram parecer desfavorável por considerarem serem maiores os riscos do que os benefícios. Entre os médicos não precisa de apresentações. Jacinto Gonçalves é um dos mais conceituados e experientes cardiologistas do país. Há 15 anos que é vice-presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia e é um dos rostos de uma vasta lista de mais de 30 médicos que subscreveram um documento que alertava para os perigos da vacinação em crianças e jovens, nomeadamente o surgimento de problemas cardíacos. Não sabemos nada ainda a longo prazo quais são as consequências da miocardite provocada pela vacina, porque não há ainda dados suficientes e não há tempo suficiente para saber. Mas sabemos é que as miocardites podem dar morte súbita. O Covid praticamente não mata as crianças. Portanto, a doença Covid na criança tem uma pequena ou tem uma expressão clínica pouco grave e os riscos inerentes à vacina, quanto a mim, tanto quanto se conhece, são superiores aos benefícios. Não temos dados ainda sobre segurança a longo prazo e por isso era bom que se tivesse esperado. Quase que admitiria que era preferível que as crianças todas se contaminassem. Pior contaminar-se, ficam vacinadas com uma vacinação, uma imunidade natural que é muito mais eficaz que a imunidade vacinal. Somos absolutamente a favor da vacinação, não é isso que está em causa. Simplesmente entendemos que se deveria esperar por mais evidência científica para vacinar esta faixa etária dos 12 aos 15 anos. Quer a Pfizer, quer a Moderna, conduziram estudos que no seu total dão cerca de 6 mil crianças só desta faixa etária. Algumas caem no grupo placebo, portanto não estamos a falar de 6 mil crianças ou cerca de 6 mil que levaram efetivamente a vacina e entendemos que isto é pouco. Como é que justifica que tenha havido um volte-face por parte da DGS em poucos dias? Tenho que perguntar à doutora Graça Freitas. Eu não sei responder para a doutora Graça Freitas. Acho estranho que não tenha havido nenhuma publicação credível em um jornal internacional de peso sobre o assunto. Em 10 dias tenha mudado de opinião. Ela é que sabe. Ou ela é que ela tem um lugar que ao mesmo tempo é um lugar de dimensão política, tem que ter a obedecer a certas regras, não sei quais são. A DGS diz que não se trata de uma mudança de posição quando, em 10 dias, decidiu pela vacinação universal das crianças, mas sim de uma nova recomendação com base em dados acumulados referentes aos Estados Unidos da América e a países da União Europeia, que entretanto iniciaram a vacinação destas faixas etárias e que confirmaram que a ocorrência de alguns efeitos adversos, como as miocardites e pericardites, não só são extremamente raros, como apresentam um curso clínico favorável. Mesmo quando a Direção-Geral da Saúde muda a sua posição,
No momento em que o faz e que fala de um póster supostamente nos Estados Unidos, não existia mais nenhum estudo e, portanto, o que nós entendemos é que há política aquilo que é da política e há saúde pública aquilo que é da saúde pública. Ou seja, os dados acumulados a que a DGS se refere não são efetivamente novos estudos científicos, mas sim um relatório oficial do Centers for Disease Control americano, que faz uma revisão aos dados de segurança das vacinas em adolescentes e um artigo científico também de revisão sobre a eficácia e segurança das vacinas, que nem sequer discrimina dados sobre crianças. E nós não podemos dizer que existem esses estudos quando na realidade não existem. Também a Ordem dos Farmacêuticos deu um parecer desfavorável à vacinação universal em crianças a partir dos 12 anos, salientando o facto dos estudos existentes serem poucos e com um número muito reduzido de crianças. Devido ao número limitado de crianças incluídas nos estudos e ao tempo de seguimento, os ensaios não dispunham de poder para detecção de efeitos secundários raros, como sejam a miocardite e a pericardite. A CMTV tentou ouvir a Comissão Técnica que assessorou Graça Freitas nas decisões sobre a vacinação em crianças. Tentamos também ouvir médicos pediatras que defendem a segurança das vacinas, mas, estranhamente, ninguém se mostrou disponível. Acho que as crianças, e sobretudo os jovens, foram manipulados. Nunca tinha visto, e acho que nunca vi em paciente nenhum, outdoors altamente caros e sofisticados e atrativos por causa de uma vacinação. Não percebo. Mas se gasta tanto dinheiro por causa de uma vacina, quais eram os interesses que estava a defender? Não percebo. Primeiro, propaganda. Feroz, agressiva, contínua, martelada. Todos os dias, sabe a frase, uma mentira repetida acaba por ser verdade, quando é repetida 100 vezes. E depois a seguir, a segunda fase da manipulação, a coação. Se não te vacinas, não podes ir ao festival. Se não te vacinas, não podes ir ao teatro. Isto é o maior negócio de sempre, porque é o primeiro negócio realmente global, que envolve 7,5 mil milhões de pessoas, vezes N doses. A cada dose de uma vacina tem um retorno estimado entre 15 a 20 dólares. Passa a conta. Nós temos um vírus que só ataca às sextas-feiras às 7 da tarde. E depois à sexta-feira, às 7 horas, eu vou ao Corte Inglês para comer umas tapas e de repente o senhor tem o certificado ou não? Se não tem, não entra. Quer dizer, o vírus de repente saltou da sua caverna e disse: aqui estou eu, vou morder. Parece aquelas coisas, aqueles filmes do tempo da guerra. Ataca ao amanhecer, agora é ataca ao entardecer. É esquisito. Vamos fechar esta investigação CM. Já sabe que pode contactar-nos através de e-mail para algum assunto que queira ver investigado. Para este e-mail que vê na imagem, investigacm@cmjornal.pt.